Bem, se a reforma acontecia na Europa, em países com uma tradição protestante em formação, quando é que ela chegou ao Brasil? Quem verdadeiramente conhece e ama a palavra de Deus tem uma preocupação constante em compartilhar essas verdades. E foi justamente assim que em 1681 a primeira versão do Novo Testamento em português foi finalizada por João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida foi um ministro da Igreja Reformada. Órfão de pai e mãe, foi graças à criação que recebeu de seu tio, homem muito religioso, que o jovem João teve acesso aos estudos e pôde desenvolver suas habilidades intelectuais, colocando-as a serviço do reino de Deus. João Ferreira de Almeida se converteu ao protestantismo aos 14 anos, lendo um tratado sobre a diferença da cristandade, onde eram abordados pontos importantes da reforma protestante. Isso aconteceu quando ele estava em viagem pelas Índias Orientais, Indonésia e Malásia. Um dos pontos da crítica dos reformistas era a utilização do latim nos serviços religiosos da igreja, o que impossibilitava o povo de acompanhar a leitura dos textos bíblicos e demais instruções religiosas. O jovem João se preocupou então em traduzir a Bíblia para sua própria língua, o português. E sua primeira tradução do Novo Testamento foi concluída quando ele tinha apenas 16 anos de idade. 16 anos. O que eu fiz quando tinha 16 anos? Nem consigo me lembrar. Mas esse jovem dedicou-se a uma tarefa cujo valor é inestimável para todos nós. A palavra de Deus teve um impacto tremendo em minha vida. Eu não seria jamais a pessoa que sou sem a palavra de Deus. Por isso, sou imensamente grato a João Ferreira de Almeida por sua dedicação em trazer para o português a palavra de Deus, a Bíblia. Sem a determinação e dedicação desse jovem talentoso, os valores dos reformadores jamais teriam chegado ao Brasil. No Brasil, o protestantismo só conseguiu entrar depois de alguns séculos após o início do movimento da Reforma, graças ao importante papel de João Ferreira de Almeida e das sociedades bíblicas britânica e americana, que conseguiram publicar e introduzir a Bíblia em nosso país. Lembrando que até o início do século XIX, tanto a leitura da Bíblia como a prática de qualquer outra expressão religiosa eram proibidas em nosso país por lei. A história protestante no Brasil também foi construída com muita luta, com o sangue e o martírio de muitos irmãos. Nossa liberdade religiosa e o acesso à palavra de Deus não aconteceram por acaso. Isso é resultado de um forte senso de compromisso com Deus, muita fé e persistência de irmãos destemidos que desconhecemos, mas aos quais precisamos ser gratos. Que você possa olhar para a palavra de Deus traduzida para o português com um outro olhar neste ano em que comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. Lembre-se de que o cristianismo é e sempre será a afirmação da graça e do amor de Deus no mundo e sempre promoverá uma transformação e uma verdadeira reforma no coração humano.